Boa noite. A situação na Venezuela está cada vez mais tensa. O presidente do Parlamento, Juan Guaidó, autoproclamou-se presidente da República. Nicolás Maduro resiste e teme-se um banho de sangue. Este é o Euronews Noite. Seja muito bem-vindo. Nesta edição vamos prestar uma especial atenção ao que está a passar na Venezuela, mas primeiro vamos ver os títulos do dia. Um país, dois presidentes. O mundo divide-se entre o apoio a Nicolás Maduro e Juan Guaidó. Em França, o Ministério da Saúde alertou para a presença de químicos potencialmente nocivos nas fraldas para bebê. Rafael Nadal e Naomi Osaka vão marcar presença nas finais do Open da Austrália em ténis. Neste jornal vamos ainda espreitar a Semana da Alta Costura em Paris. Na Venezuela, os dias de Nicolás Maduro como presidente podem estar por um fio. Vários países já reconheceram Juan Guaidó, o presidente do Parlamento, como chefe de Estado legítimo do país. É uma crise sem precedentes, com manifestações que juntam centenas de milhares de pessoas e já deram aso a confrontos. Até agora há pelo menos 14 mortos a lamentar. A polícia deteve cerca de 200 pessoas. A Venezuela tem desde ontem dois presidentes. O líder da Assembleia Nacional autoproclamou-se presidente interino do país. Juro. Assumir formalmente as competências do Executivo Nacional. Como presidente interino da Venezuela. O juramento terá sido impulsionado pelas dezenas de milhares de venezuelanos que encheram as ruas de cidades de todo o país para protestar contra o regime, mas parece também não ter sido surpresa para os Estados Unidos, que apoiaram o gesto poucos minutos depois, reconhecendo o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro, que também teve manifestações a seu favor na quarta-feira, não demorou a responder. Decidi romper as relações diplomáticas e políticas com o governo imperialista dos Estados Unidos. Fora da Venezuela, já chega de intervencionismo. Brasil, Colômbia e Peru e também a Organização dos Estados Americanos reconheceram Juan Guaidó como presidente interino. México, Bolívia e Rússia mantêm-se ao lado de Maduro. A União Europeia e Portugal pedem novas eleições. O secretário-geral da ONU deixa um apelo. O que esperamos é que o diálogo seja possível e que se evite uma escalada que possa levar a um tipo de conflito que seria um completo desastre para a Venezuela, para o seu povo e para a região. Os especialistas dizem que as Forças Armadas continuam ao lado de Nicolás Maduro. Segundo o Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais, houve 14 mortes e mais de 200 detenções nos protestos das últimas 24 horas. A União Europeia não tem uma posição unânime quanto à Venezuela. A posição oficial da diplomacia da UE é a de apelar ao diálogo e pedir novas eleições. A União Europeia mostra-se dividida sobre o novo capítulo da crise na Venezuela. Portugal alinhou com a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, que voltou a pedir eleições livres, mas não se pronunciou sobre a autoproclamação de Juan Guaidó como presidente do país. Já a França apoia a decisão do jovem presidente do Parlamento venezuelano e o mesmo fez Donald Tusk. No Twitter, o presidente do Conselho Europeu disse que, ao contrário de Maduro, a Assembleia Parlamentar, incluindo Juan Guaidó, tem um mandato democrático dos cidadãos venezuelanos. O presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, também apoiou Guaidó, mas uma eurodeputada socialista espanhola defende maior neutralidade.
Temos de agir de forma muito responsável, é um momento delicado. A União Europeia não deve contribuir para agravar a situação, mas para encontrar uma solução. E isso só se consegue através das urnas. Já o grupo do centro-direita considera que esta é uma nova oportunidade para acabar com o impasse e afastar o presidente comunista Nicolás Maduro. Penso que quem se autoproclamou foi Nicolás Maduro e não Juan Guaidó, que pode assumir-se como presidente. Até que sejam convocadas eleições livres, a Constituição permite-lhe ocupar o cargo de presidente interino. O grupo que agrega as forças comunistas e de esquerda radical no Parlamento Europeu criticou o que classifica de golpe de Estado de Juan Guaidó. Como já tinha referido, a situação na Venezuela está a dividir a comunidade internacional. Vamos ver quem está com Maduro e quem está com Guaidó. Países como a Rússia, a China e a Turquia continuam a apoiar o presidente Nicolás Maduro. Mas países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil e Colômbia, ou ainda a Argentina, apoiam o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. A União Europeia apela ao diálogo e o México deseja que haja eleições. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal também já se manifestou a favor da realização de eleições livres. Augusto Santos Silva diz que este regime tem de perceber que a hora acabou. Juan Guaidó é o homem do momento na Venezuela. O líder da Assembleia Nacional saltou para a ribalta depois de se autoproclamar presidente do país. Apesar do apoio de Donald Trump, continua a ser um nome praticamente desconhecido da comunidade internacional. Vamos ver quem é Juan Guaidó, um perfil traçado pelo Bruno Sousa. Nunca ninguém tinha desafiado o Nicolás Maduro a este ponto. Juan Gerardo Guaidó Márquez conheceu uma ascensão meteórica nas últimas semanas e rapidamente se tornou na principal ameaça ao regime de Maduro. O engenheiro industrial de 35 anos era praticamente desconhecido quando, a 5 de janeiro, se tornou no mais jovem presidente da Assembleia Nacional, o Parlamento venezuelano, que deixou de ser reconhecido por Nicolás Maduro depois do seu partido ter perdido as eleições de 2015. Desde a chegada ao cargo, Guaidó conseguiu unir uma oposição dividida e onde os principais dirigentes se encontravam presos ou exilados. Promete não descansar enquanto não colocar um ponto final ao que descreve como uma usurpação de poder. A autoproclamação e a promessa de eleições livres mostram que não está para brincadeiras. O apoio de figuras como Trump ou Bolsonaro provam que Juan Guaidó é para ser levado a sério. A crise na Venezuela foi, aliás, um dos temas sobre os quais o candidato derrotado nas últimas presidenciais brasileiras, Fernando Haddad, falou com a Euronews. Haddad, que se assume como figura principal da oposição a Jair Bolsonaro, esteve com o Luís Guita em Lisboa. A Euronews aproveitou a passagem de Fernando Haddad por Lisboa para uma curta entrevista com o ex-candidato presidencial da esquerda brasileira. O antigo prefeito de São Paulo comentou as políticas de Jair Bolsonaro, as mais recentes revelações sobre a família do presidente e a política externa do Brasil. Tudo bem. Em Davos, Jair Bolsonaro disse que sabia como resolver o problema da corrupção. Entretanto, no Brasil, acumulam-se as suspeitas sobre transações bancárias na conta do filho do presidente, assim como a evolução patrimonial da família Bolsonaro. Acha que o presidente quer, de facto, acabar com a corrupção? Olha, quem quer que tenha sido eleito com as bandeiras que ele foi, precisa se colocar à disposição da opinião pública para esclarecer essa evolução patrimonial, que foi denunciada pelo jornal Folha de São Paulo ainda durante a campanha eleitoral e até hoje não foi esclarecida. E agora temos um fato novo, que é a nomeação já há muito tempo da mãe e da esposa de um miliciano que está foragido e envolvido, direto ou indiretamente, não se sabe ainda, com o assassinato da vereadora Marielle Franco. O que tem a dizer sobre os casos de corrupção que envolvem dirigentes do PT, alguns deles já condenados, como o ex-presidente Lula da Silva? Olha, no caso do Lula, eu conheço bem o caso e acho que a sentença condenatória é uma sentença frágil, que não tem elementos de prova
que nem passam perto do que está acontecendo com o filho do atual presidente. O que está acontecendo com o filho do atual presidente é muito mais sério, muito mais grave do que tudo que foi apurado em relação ao presidente Lula em 30 anos, 40 anos de vida pública. Como resolveria você o problema endémico da corrupção no Brasil, um país onde a corrupção é transversal à sociedade e às instituições? Olha, eu penso que os nossos governos fizeram muito bem em fortalecer os órgãos de combate à corrupção. Mas eu penso que nós devemos dar um passo para além do que já fizemos. Porque nós fortalecemos o Judiciário, fortalecemos a Polícia Federal, fortalecemos muito o Ministério Público. E a legislação brasileira, que foi alterada nos governos do PT, foi a base das operações de combate à corrupção. Fala-se muito da Lava Jato, mas são mais de 2.000 operações que a Polícia Federal estabeleceu no Brasil desde que o PT assumiu o governo, contra 70 operações antes dos nossos governos. Qual é o desafio agora? Não é apenas combater a corrupção, é inibir a corrupção. Acho que nós temos que mudar um pouco o nosso foco agora para criar mecanismos de inibir a corrupção, para que ela não aconteça. Nós estamos ainda correndo atrás do prejuízo. Nós temos que evitar que o prejuízo ocorra. E que na Prefeitura de São Paulo, eu como prefeito, consegui estabelecer um padrão de governança que impede a corrupção de acontecer. O seu nome também já esteve na lista de réus acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo denúncia do tesoureiro do PT, negociou com o empreiteiro um valor para pagamento da dívida da sua campanha para a Prefeitura de São Paulo. É muito curioso que esse empreiteiro, que hoje me acusa, foi exatamente o empreiteiro que eu puni assim que tomei posse como prefeito de São Paulo. Ele tinha uma obra que foi cancelada pela minha administração, uma obra superfaturada. Nós só sabemos hoje que a obra foi fruto de um cartel. E, em represália, ele resolveu me denunciar. Com a eleição de Bolsonaro, o Brasil está cada vez mais próximo dos Estados Unidos e da política de Trump. Como perspectiva o futuro das relações entre Brasil e a Europa? Olha, eu espero que o bom senso prevaleça na diplomacia brasileira. O Brasil nunca teve um alinhamento automático com os Estados Unidos, e muito menos na era Trump. O Trump é uma pessoa que está mudando a geopolítica mundial para pior, é dos chefes de Estado mais acusados, né, do planeta, inclusive com uma ameaça de impeachment, que pode acontecer nos Estados Unidos. Eu acho que o alinhamento automático com qualquer governo danoso para o Brasil sempre operou no campo do multilateralismo, nós sempre nos beneficiamos de uma diplomacia aberta, de uma diplomacia não ideológica, e o Bolsonaro está jogando o Brasil numa seara muito perigosa. Recentemente, Bolsonaro recebeu os líderes da oposição a Nicolás Maduro, que se encontram no exterior. Qual a posição que o Brasil devia ter em relação à Venezuela? Olha, eu creio que durante o governo Lula promoveu muitas mediações para fortalecer as instituições democráticas venezuelanas, sem ter que correr o risco de um conflito militar. Muito pelo contrário, evitando a todo custo qualquer solução de força na Venezuela, de parte a parte. Eu acho que nós temos um exemplo ali, durante a administração Bush, Lula e Chávez, nós temos ali um exemplo do que poderia ser feito na atual conjuntura. No âmbito interno, como vê o futuro do Brasil? Olha, eu acho que o Brasil é uma sociedade que tem uma sociedade civil que está tomando conhecimento, depois de passar da eleição, né, dos riscos que nós estamos correndo, e vai se organizar para evitar que os projetos do Bolsonaro sejam todos eles levados à frente. A venda desenfreada das empresas, das nossas reservas, instalação de base militar em território nacional, a criminalização dos movimentos sociais, o desrespeito à questão indígena, à questão ambiental. Acho que tudo isso vai ser arrefecido pela ação da sociedade civil organizada. Muito obrigado. Entretanto, Jean-Dominique Senard sucede a Carlos Ghosn na presidência da Renault. O anúncio surgiu na sequência da demissão de Carlos Ghosn, detido no Japão desde novembro
por suspeita de omissão de rendimentos às autoridades. São os dois novos homens fortes da Renault, Jean-Dominique Senard, presidente, e Thierry Bolloré, diretor-geral. O anúncio dos novos cargos foi confirmado esta quinta-feira pelo ministro das Finanças do governo de Paris, um dos acionistas da empresa. Foi também aplaudido pela Nissan, parceiro do construtor francês. Senard é patrão da Michelin e Bolloré adjunto do antigo presidente da empresa. A nomeação dos novos executivos acontece depois da renúncia de Carlos Ghosn, detido no Japão há mais de 2 meses. Ghosn é suspeito de esconder das autoridades, entre 2010 e 2015, grande parte dos rendimentos pelas funções na Nissan. Ghosn enfrenta uma pena de prisão que pode ir até aos 15 anos. O Euronews Noite vai agora para intervalo. Já a seguir, não perca o nosso especial sobre o Fórum Económico Mundial em Davos. E na segunda parte vamos ter notícias de economia, desporto e ainda vamos até Paris ver as últimas da moda. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Euronews Noite. Em França foram descobertos produtos químicos potencialmente tóxicos nas fraldas para bebê. O governo diz que não há risco para a saúde pública, mas lançou um ultimato aos fabricantes destes produtos. Tem agora 15 dias para apresentarem um plano de ação. Foram encontradas substâncias potencialmente tóxicas em fraldas para bebés, como o herbicida glifosato em França. De acordo com a Agência Francesa de Segurança Alimentar, alguns dos produtos químicos encontrados ultrapassam os níveis de segurança. Os testes feitos em fraldas foram os primeiros deste tipo em todo o mundo. Encontramos uma dúzia de substâncias que ultrapassaram o limite permitido. Essas substâncias estão relacionadas com perfume que a indústria adiciona às fraldas, principalmente por razões de marketing, ou são substâncias que surgem durante o processo de fabricação das fraldas. O estudo provocou uma resposta rápida do governo francês, que deu 15 dias aos fabricantes para apresentarem um plano de ação para a remoção das substâncias tóxicas. Eu quero tranquilizar os pais. Segundo a ANSE, neste momento não há riscos imediatos para a saúde das crianças. Caso contrário, saberíamos, porque todas as crianças do mundo usam fraldas, então não há risco imediato. Mas os resultados do estudo alarmaram alguns consumidores. Preocupamos-nos connosco, mas com os bebés ainda é pior. É claro que é muito preocupante, são bebés, são muito pequenos, mas de qualquer forma não são apenas fraldas, as toalhitas também têm muitos produtos químicos, o que é muito mau para as crianças. Uma declaração em nome dos fabricantes de produtos de higiene franceses diz que são usadas mais de 3 mil milhões de fraldas todos os anos, sem efeitos nocivos para a saúde. O Fórum Económico Mundial em Davos foi palco do que parece ser um alívio da tensão entre a França e a Itália. Os governos dos dois países tinham protagonizado uma troca de palavras amarga sobre o tema das migrações. Em Davos, o primeiro-ministro italiano tentou aliviar as recentes tensões entre o seu país e França, assentes nas divergências em termos de políticas migratórias. Para contrabalançar as duras críticas do chefe da diplomacia italiana, Matteo Salvini, Giuseppe Conte frisou as fortes relações que unem Roma e Paris. Itália e França têm relações tradicionais inquestionáveis. Temos de enfrentar tópicos políticos cruciais que fazem parte da agenda da Europa e da política internacional, com capacidade para nos sentarmos e tratarmos esses pontos críticos de forma descontraída. Dobbiamo poter affrontare tutti i temi critici, confrontarci su tutto in modo molto sereno. A secretária de Estado da Economia francesa, Agnès Runacher, também defende que Paris e Roma devem trabalhar em conjunto em temas comuns, mas responde a Salvini dizendo que a Itália não se deve intrometer nos assuntos franceses.
Nós não nos metemos em discussões internas italianas e penso que é a melhor posição a manter. Neste momento, o que está em jogo para nós é construir uma Europa mais unida em torno de princípios fortes e para melhorar a nossa competitividade coletiva. Salvini apoiou recentemente o movimento dos coletes amarelos contra o governo de Emmanuel Macron em França, afirmando também esperar que os franceses sejam capazes de se livrar de um péssimo presidente. Também em Davos, Pierre Moscovici apela à luta contra o populismo e refere que é preciso ser agressivo para manter vivos os ideais europeus. O comissário europeu para os assuntos económicos falou com a Euronews e pediu ainda a Londres para tomar uma decisão relativamente ao Brexit. As eleições europeias de 26 de maio mudarão o cenário geopolítico e para Pierre Moscovici o ideal europeu pode estar comprometido. O comissário europeu para os assuntos económicos considera que há muito trabalho pela frente para travar a onda de populismo. Os populistas vão tentar tomar de assalto a União Europeia, a ideia europeia, o projeto europeu. O antigo presidente francês François Mitterrand disse que o nacionalismo era guerra. Era o caso no passado e será o caso no futuro. Quem está realmente comprometido com o ideal europeu não pode esperar pelas eleições. Precisa de lutar arduamente pela sua visão, pelas suas convicções. No fundo, trata-se de seguir o exemplo que tem dado frutos entre os populistas nos últimos tempos. Matteo Salvini, Marine Le Pen, Jaroslav Kaczynski, Viktor Orbán estão todos em campanha, têm um plano. Os pró-europeus também precisam de um plano. Já existe um plano anti-Europa. Agora, nós precisamos de um plano pela Europa e pela Eurozona. Mas é preciso ser tão agressivo, de forma positiva, como os populistas o são, pela negativa. No que diz respeito ao Brexit, Moscovici deixa bem claro que a bola está do lado do Reino Unido. O tempo começa a escassear, o relógio não para e, neste contexto, o risco de não haver acordo para o Brexit aumenta. Penso que estamos melhor com o Reino Unido e que o Reino Unido é mais forte dentro da União Europeia. O nosso futuro, como o nosso passado, é estarmos juntos. Agora são eles que têm de decidir o que querem fazer. A nossa porta depois está aberta. Moscovici acrescentou ainda que a decisão nunca passou por Bruxelas, que até se opôs à realização de um referendo e que o risco político do Brexit é maior para o Reino Unido que para a União Europeia. Brexit, que está a fazer empresas deixar o Reino Unido. Um dos nomes de peso que pode ter de deixar a Grã-Bretanha é a gigante da construção aeronáutica Airbus. A ameaça vem do próprio presidente. A possibilidade de um Brexit sem acordo está a deixar os patrões do Reino Unido apreensivos. E o ministro para o Brexit já recebeu o recado para levar ao Parlamento. Ou os deputados chegam a um compromisso com a União Europeia, ou empresas históricas como a Airbus podem estar de saída. O setor aeroespacial no Reino Unido está à beira do precipício. O Brexit está a ameaçar destruir um século de desenvolvimento baseado em educação, investigação e capital humano. Se não houver um acordo, a Airbus terá de tomar decisões potencialmente prejudiciais para o Reino Unido. A gigante britânica da indústria aeroespacial já confirmou estar a ponderar a eliminação de milhares de postos de trabalho no Reino Unido. Por favor, não dê atenção à loucura dos que são a favor do Brexit, porque temos grandes fábricas aqui, não vamos a lado nenhum, estaremos sempre aqui. Eles estão errados. É claro que não é possível pegar nas nossas fábricas e sair imediatamente do Reino Unido para outras partes do mundo. No entanto, o setor da aviação é um negócio de longo prazo e poderíamos ser forçados a redirecionar futuros investimentos no caso de um Brexit sem acordo. E não se iluda, há muitos países por aí que adorariam construir as asas para os aviões da Airbus. A Airbus emprega 14 mil pessoas e trabalha com 4 mil fornecedores. De acordo com a empresa, gera o equivalente a quase 7 mil milhões de euros em faturação anual no Reino Unido. Chamam-lhe a Woodstock dos católicos. São as Jornadas Mundiais da Juventude. A próxima edição, em 2022, vai ser em Portugal. As atuais decorrem no Panamá
e os banhos de multidão para o Papa Francisco já começaram. Há mais de 35 anos que nenhum Papa pisava o solo do Panamá. Francisco está de visita ao país por 5 dias para celebrar a Jornada Mundial da Juventude. Um evento religioso onde os jovens católicos têm a oportunidade para debater questões sociais e se espera que o Papa aborde temas como o da imigração. Logo à chegada, em conversa com os jornalistas, Francisco sugeriu que a hostilidade aos imigrantes era motivada por um medo irracional, numa crítica velada aos líderes políticos que estão a fechar as fronteiras. Por breves instantes, um pequeno susto, um homem com uma bandeira da Venezuela saiu da multidão em direção à comitiva papal, mas sem demais consequências para além do alarme entre as forças de segurança. O Woodstock dos católicos, como também é conhecida a jornada, acontece num intervalo de 2 ou 3 anos. Em 2019, chegou pela primeira vez à América Central, no Panamá, onde, de acordo com o Serviço Noticioso do Vaticano, 88% dos 4 milhões de habitantes são católicos. A 4 meses do encontro, a organização já contava com mais de 200 mil peregrinos inscritos. Está a chegar a hora de todas as decisões no primeiro Grand Slam da temporada do ténis mundial. Naomi Osaka e Petra Kvitova vão discutir a final do Open da Austrália em femininos. No quadro masculino, o primeiro finalista conhecido é um dos suspeitos do costume, Rafael Nadal. Depois de ter eliminado Roger Federer, durou pouco o sonho do jovem grego Stefanos Tsitsipas. Rafael Nadal não vence em Melbourne desde 2009, mas tem estado em grande forma este ano e ainda não cedeu um set. Carimbou o passaporte para o encontro decisivo com uma vitória frente a Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-4 e 6-0. Na final do Open da Austrália irá defrontar o vencedor do encontro entre Novak Djokovic e Luca Pouille. Entre as senhoras, Naomi Osaka parece disposta a mostrar que o triunfo no último Open dos Estados Unidos não aconteceu por acaso. Deixou pelo caminho Karolina Pliskova com uma vitória por 6-2, 4-6 e 6-4. Irá discutir a final com Petra Kvitova, que já venceu por 2 vezes em Wimbledon, mas que nunca conseguiu levantar o troféu na Austrália. Valentino, Armani e Jean-Paul Gaultier estiveram em alta na Semana da Alta Costura de Paris. As cores vibrantes, a inspiração cinematográfica e a brisa oriental tomaram conta das passarelas parisienses. A nossa especialista em temas de moda, Patrícia Tavares, faz-nos o resumo do dia. De preto e em nome da Valentino, Naomi Campbell volta às passarelas da alta costura de Paris. As modelos pareciam flutuar com vestidos vaporosos adornados com flores brilhantes, folhos e grandes plumas. Os designs e as cores vibrantes foram a aposta de Pier Paolo Piccioli, que recolheu aplausos. O desfile cinematográfico da Armani, inspirado no clássico dos anos 70 de Bernardo Bertolucci, o Conformista. Giorgio Armani jogou com vermelhos brilhantes contra azuis deslumbrantes. Foi uma festa com penas, lantejoulas, couro e cristais, muito inspirada na Art Deco. O incontornável Jean-Paul Gaultier abandonou a linha de pronto a vestir, mas não falha na Semana da Moda de Alta Costura em Paris. Corre sempre riscos e jogou com tecidos, formas e padrões, com a inspiração oriental como pano de fundo. E é assim com a moda que nos despedimos aqui na Euronews. A informação continua com as breves de Bruxelas, já a seguir com a Isabel Marques da Silva. Obrigado por ter estado connosco.